E agora chegou o momento de sabermos a melhor resposta para a enquete. Qual dos canudos você escolheria? Para discorrer sobre o protagonismo do plástico na economia circular, convidamos Marcos Iorio, consultor da Ecocircular Projetos Regenerativos. Olá, Marcos, boa tarde. Vamos lá. Obrigado primeiro eu queria agradecer o convite do Instituto para participar desse evento tão bem organizado, com palestrantes desse nível e palestras também tão bem apresentadas, né? Que desafio apresentar depois do Nuno Aguiar, que fez uma explanação tão completa, né? Mas eu vou citar o Isaac Newton, né? Não querendo me comparar a ele, mas quando ele disse que se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes, né? E aí eu começo a minha historinha aqui contando de um dos projetos que eu estou participando, que tem como proposta tirar 100% das embalagens do aterro e torná-las 100% circulares, né? E durante esse diagnóstico de metabolismo urbano, enfim, do estudo, eu fui procurar dados para poder comparar como é que nós estávamos em relação a que materiais e quantidades estavam sendo enterradas no Brasil. E aí eu tive acesso ao documento que acabou de sair do Ministério do Meio Ambiente, né? Agora em 2021, fui lá na análise gravimétrica para ver como é que nós estávamos no Brasil, abri o documento e vi que nesse gráfico ali tinha uma citação que esse dado era de 2012, né? Então eu falei assim, puxa, em 2021, com dados de 2012, eu fui até o documento de 2012 do Ministério do Meio Ambiente e cheguei no documento lá e vi o mesmo gráfico com uma citação que esse dado era de 2008. Eu fui até o documento de 2008 e vi uma citação que esse dado era de 2007. E aí eu fui finalmente na origem desse dado, de 2007, e vi que fui procurar a metodologia e esse número tinha sido levantado através do envio de perguntas via e-mail, provavelmente, para 300 e poucos municípios, num universo de 5.400, né, perguntando se as prefeituras sabiam quanto de material era composto o lixo que ia para o aterro. Então, com dados desse tipo, né, a gente hoje lida para fazer políticas, para fazer discussões, né, e é claro que fica muito difícil a gente ter narrativas contundentes se a gente não tem dados, né? Aí eu cito o Deming, né? Que ele fala que se você não tem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião, né? E a gente precisa construir melhores dados para o Brasil para que as narrativas não tenham seus vieses sem dados, né? Em 2000, a ONU propôs ali a agenda até 2015, eram 8 temas principais a serem tratados, que foram, em 2015, ampliados para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e acho que hoje o que nós estamos falando tem muito a ver, e eu estou de azul, e acho que grande parte dos palestrantes, por ser o Dia Mundial dos Oceanos, né? Então, muito se falou da vida na água, né? E acho que é um tema realmente super relevante para a gente estar discutindo, né? Mas a gente não pode esquecer que a humanidade enfrenta talvez um dos seus maiores desafios, que são as mudanças climáticas. Então, todas as mudanças, todas as propostas em design, em produtos, nós temos que lembrar que às vezes nós estamos arrumando uma questão, mas estamos piorando uma outra questão. Então, a gente precisa mensurar o resultado de nossas intenções, né? E trago um gráfico que eu gosto de discutir, da Ellen MacArthur, né, que tem a ver com perdas para o meio ambiente. Ela se aplica a plásticos, mas se aplica a qualquer material, né, e eu cresci ouvindo a palavra reciclar como se ela fosse a bala de prata, né, inclusive no chat agora eu vi alguém falando assim, 100% reciclagem, né, e aí nesse estudo se cita que se nós fizermos o que todos os governos estavam planejando, colocarmos todas as estratégias na mesa e fizermos isso, nós vamos, em 2040, nós vamos dar conta de apenas 7% dos problemas de vazamento de materiais para o meio ambiente, né? Então, a gente precisa revisar nossas estratégias, né?
O Nuno acabou de colocar essa figura, e eu acho que ela é bem emblemática, porque quando a gente fala de economia circular, não é uma economia de reciclagem. Reciclagem é apenas um dos verbos que a gente vai usar, mas quando a gente vai para sair da economia linear do take, make, dispose, né, nós vamos ter que adotar muito mais verbos para a ação, que inclui, obviamente, reciclar, mas inclui o retornar, inclui o reusar, o reparar, e as empresas têm que tentar não apenas ter objetivos de tornar neutro os seus impactos, mas de tornar positivos, devolver mais do que aquilo que foi extraído. Então, de certa maneira, nós temos que regenerar também. Esse deveria ser o nosso objetivo como empresas e sociedades. Um outro gráfico que eu acho que fala mais do que nós temos que fazer e quantifica um pouco é essa proposta também da Fundação Ellen MacArthur, de um modelo de ações que nós poderíamos estar focando, né? E é legal porque ela quantifica um pouco dos efeitos de cada uma, né? Eu coloco ali que substituição, ela é uma das substituição de materiais, por exemplo, nas embalagens, ela vai ter o seu papel, mas é um papel que nessa proposta, nesse modelo, ele atinge 17% apenas de efetividade no que nós queremos, né? E eu chamo a atenção ali. Nós temos dentro de reduzir, temos uma porção grande de compostáveis e novos materiais que estão chegando, né? Mas a proposta ali em cima de reduzir, que tem a ver com reuso, né? E principalmente a maior porção, que tem a ver com modelos de negócio, que eu vou falar um pouco para frente, onde eu acho que o plástico tem um papel, uma função extremamente importante nesse repensar. Obviamente que nós vamos ter que também melhorar a nossa reciclagem mecânica, tanto em sistemas fechados como abertos. Até 2040, a reciclagem química vai ter um papel, mas obviamente não tem nenhum salvador da pátria. Nós vamos ter que lançar mão de todas essas estratégias ao mesmo tempo para resolver o mundo complexo que nós criamos. E aí, para a gente resolver e fazer um shift, fazer uma mudança no modelo, não tem como a gente não falar de inovação, e eu vou de novo citar esse relatório que acabou de sair do forno da Fundação Ellen MacArthur, que se chama Inovação na Origem, né? E separar a inovação na origem da inovação no fim da cadeia. A gente costuma dizer que, enquanto não resolvermos o problema das cooperativas, o problema da coleta seletiva, enfim, da remuneração dos catadores, nada vai acontecer. Isso precisa acontecer, a inovação no fim da cadeia, mas nós, como marcas, como empresas, como fabricantes, precisamos dar especial atenção para o design e a inovação na origem, né? Trago também esses dois números da ACE, que é a maior aceleradora de startups da América Latina, onde 70% dos entrevistados falaram que o seu segmento está sofrendo algum tipo de disrupção, mas só 10% está investindo em alguma inovação que realmente vá mudar o seu negócio. Ao lado tem um gráfico de uma ferramenta de medição de circularidade da Fundação Ellen MacArthur, que é a Circulytics, né, o Analytics da circularidade, e aí comparando a vertical da esquerda, que é as empresas no planeta, e a direita é a América do Sul, onde a maioria dos headquarters são brasileiros, a gente vê que nós não temos problemas em pessoas, nós até temos um pouco acima da média aí, comparado com outras regiões, né? Nós temos algum déficit ali em sistemas, temos algum déficit ali em estratégia, mas onde temos o maior gap é na área de inovação. Podemos dar várias explicações, talvez porque os times nas empresas aqui no Brasil tem times de tributário e contabilidade muitas vezes maiores que o pessoal de marketing e P&D, né? Mas essa é uma das facetas que nós precisamos resolver para seguir em frente. Esse ano, a XP Investimentos fez um evento completamente direcionado ao ESG, e eu acho que a palavra People, Planet, Profit tomou aí lugar aí no mercado financeiro, então só se fala nisso, né? E exemplo de que isso está sendo levado muito a sério no mercado financeiro. A BlackRock, que é um fundo que administra $7 trilhões em ativos, né, e tem Larry Fink como CEO,
no ano passado ele vetou, que demitiu quase 4.800 CEOs de empresas, né, de 2.700 empresas, na qual a BlackRock tinha participação, exatamente porque eles não demonstraram um compromisso exigido em relação a essa agenda de ESG. Para o próprio Larry Fink, o risco climático é risco financeiro, né? A Nasdaq, ela tem hoje na palma da mão, você consegue fazer comparativos do seu portfólio de ações em relação às emissões de carbono, em relação à geração de resíduos, em relação à produção de energia renovável, equidade de gêneros e até entre as empresas fazer comparativos, algumas que estão envolvidas em tópicos controversos ou benéficos. Então, esse score cada vez mais vai ficar evidenciado para que as decisões sejam mais fáceis de serem tomadas, né? E aí eu recomendo essa série do Netflix, que fala da era dos dados, e a pergunta que eu deixo, né, nesse mundo que os dados são ouro, qual é o seu score em relação à circularidade, né? Nós somos medidos para conseguir empréstimos, somos medidos quantos seguidores temos no Instagram, no Facebook, quantas pessoas visitam nossas páginas, então em relação à economia circular não pode ser diferente, e aí vem ferramentas de medição para facilitar enxergar isso. A própria Ellen MacArthur tem a proposta da Circulytics, mas a KPMG, o BCG, o GRI, o Cradle to Cradle, que é do Instituto que já também é bem conhecido, e a própria ISO vem com propostas de medir circularidade, não apenas de produtos, né, mas também dos seus processos internos, da sua governança, da governança dos seus departamentos e da própria empresa como um todo. Dentro da questão da inovação na origem, né, eu gosto de colocar essa figura que é o pensamento do ciclo de vida, e nós vamos falar também do análise de ciclo de vida, lembrando que quando a gente extrai recursos, eles passam pelo beneficiamento, passam por convertedores, vão para uma marca que identifica como utilizar esses materiais, passa pela distribuição, varejo. O varejo tem um papel importante de reconectar, às vezes, por exemplo, embalagens secundárias aos fluxos da indústria, e o consumidor, que pode reconectar no reuso ou a reciclagem, né? 80% do impacto é definido ali na marca, que resolve como que vai ser utilizado aquele material. Então, o lixo, o resíduo, ele é um problema de design, ele é um erro de design, e se é um erro de design, é um erro de intenção. Então, aqui tem um foco, que é a inovação na origem, onde a gente tem muito a se fazer. E nesse sentido, dizendo que a circulação de materiais começa na origem, um exemplo é dessa embalagem da 3ME, da Unilever, né, que desenvolveu em conjunto com o convertedor um pigmento escuro, né, para não mudar a embalagem, que possa ser reconhecido pelos sensores das fábricas de reciclagem e que esse material não seja segregado para um downcycling. Então, aqui é um claro exemplo de colaboração, de pesquisa, de trabalho entre o convertedor, entre a marca, entre a indústria de reciclagem, mostrando quais são os caminhos que devemos seguir para perseguir aí a inovação na origem, né? E eu gosto de colocar essa figura do Lean Startup, né, que muitos se falam que são as startups que estão fazendo a disrupção, e basicamente startups são máquinas de validar hipóteses, né? Elas colocam uma hipótese mercadológica, um produto no mercado, um serviço, medem o seu efeito, coletam esses dados, aprendem e pivotam, né? Mudam a ideia e vão melhorando. Essa proposta já é também da época da pós-guerra, de Deming, né? Muitos já conhecem o PDCA, o planejar, fazer, checar e adaptar. Então, dados são ouros também quando a gente fala de inovação para a circularidade. E aí, fazendo um pouco de dados e ferramentas, eu vou falar do análise de ciclo de vida, né? Em 1969, a Coca-Cola tinha 3 perguntas internas, né? Qual garrafa impactava mais, se era de vidro ou de plástico, impactos ambientais, né? Se valia mais a pena a Coca-Cola produzir a sua própria garrafa ou terceirizar, e se era melhor reciclar ou descartar, fazer de uso único, né? Esse estudo foi em 1975 apresentado numa parte desse estudo numa revista científica,
para que cientistas pudessem falar, e ele incitou essa discussão que veio a ser a ferramenta do análise de ciclo de vida. A Coca-Cola chamou, nessa época, como Resource and Environmental Profile, né? A parte europeia da Coca-Cola chamou de EcoBalance, que é um pouco mais simpático, né? Mas em 1978 a Coca lança finalmente a garrafa PET como uma otimização do que ela já tinha. De lá para cá, nós fomos juntando dados, melhores bases de dados para entender como quantificar esses efeitos, né? E colocando impactos que possam ser mensurados, desde as mudanças climáticas, a depressão de ozônio, enfim, coisas que não existiam naquela época, né? E que a gente levou quase 40 anos para aprimorar as nossas bases de dados e fazer estudos mais precisos. Então, eu trago um exemplo de como a gente poderia olhar para o café, né? Olhando esses 4 tipos de impactos: o uso de terra, o uso de água, o uso de energia e as mudanças climáticas, né? E do lado a gente vê em vermelho, tem a ver com o plantio, né, e o suprimento de café, e em azul mais escuro ali a parte de a gente preparar o café para tomar. Então, em relação ao uso da terra, claramente a maior porção é no plantio. No uso de água também a maior porção é no plantio e uma pequena parte quando a gente está preparando o café. Já a energia é mais intenso quando a gente prepara o café, esquenta a água, né? E as mudanças climáticas decorrentes disso são nos 2 momentos, tanto no plantio quanto no preparo. E chama atenção ali uma pequena linha, muito pequena, de packaging, né? Que é quanto o impacto ambiental da embalagem que está presente ali é mensurada, né? Então, quando vem uma proposta para evitar o plástico, eu prefiro comprar a granel, nós estamos colocando em risco toda a delícia, né, do aroma do café, a oxidação do café, a experiência de tomar um café fresco, né, em nome de algo que a gente imagina que está fazendo o bem em tirar uma embalagem, mas nós estamos colocando em risco todo esse recurso que foi utilizado para chegar o café na nossa mesa, né? E aí a pergunta, por exemplo, não sei se vocês sabem qual é o maior bebedor de café do mundo, não é a Alemanha, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, o nome é o ralo da pia. 40% do café, basicamente, depois de preparado, ele vai para o ralo da pia, e é porque a gente preparou o café demais, ele esfriou, ou porque a chaleira não tinha uma condição mínima de água para se preparar para uma dose menor, e que a Nestlé acabou, via Nespresso, resolvendo como através da monodose, resolveu esse impacto todo do café desperdiçado. Mas quando você não comunica esses dados, o que acontece? Logo vem uma pressão mercadológica que, se você não reciclar a cápsula, eu prefiro perder o café da maneira antiga. Então, chama atenção para as equipes de marketing a comunicação desses dados. Também, quando a gente resolve tirar a embalagem de um material, o impacto ambiental ele é exponencialmente maior a cada grama de alimento ou de produto que a gente perde, né? Quando a gente passa um pouquinho na mão na quantidade de proteção através da embalagem, isso é linear. Então, não é igual o impacto ambiental entre você colocar um pouco a mais de embalagem e tirar a embalagem. É muito pior você arriscar o seu produto quando você pensa dessa maneira, né? E aí nós vamos aí para a enquete, que quando eu vi essa enquete, eu achei ela muito emblemática pela pressão que os canudos de plástico vinham sofrendo ao longo do mundo, aí ao redor do mundo, né? E então eu vi esse estudo feito pela Braskem e pela Enciclo, né? Que eu achei muito educativo, e comparando aí propostas que poderiam substituir o canudo plástico, levando em conta o análise de ciclo de vida, e colocando como o material era entregue no mercado, né? Então, os canudos laváveis com escova e bolsa, né? Os canudos descartáveis, enfim, com embalagens de polietileno ou de papelão, levando em conta a quantidade de ciclos, né? Um aço pode ser usado 5 vezes mais que um canudo de vidro que quebra, e o de vidro 2 vezes mais que o de bambu, e pensando que todos eles, ao final da sua utilização, vão acabar num aterro, ou seja, numa destinação
adequada, né? Então, nós lançamos isso nas redes, colocamos isso nos sites, fizemos as perguntas para as pessoas, e aí eu vou pedir, ver qual que foi o resultado dessa enquete. Então, a gente está num público muito seleto que de alguma maneira, já entende análise de ciclo de vida. 45% das pessoas responderam que preferem canudos de plástico, quando a questão é uma escolha consciente por menor impacto, né? Em segundo, nós tivemos os canudos de aço, com 21%. Em terceiro, nós tivemos o papel descartável. E em quarto, nós tivemos os canudos de bambu lavável. Ok, então, eu normalmente, quando faço essa pergunta em ambientes não tão públicos, tão seletos, as pessoas escolhem o bambu, por talvez ser mais fofo, mais querido, tem um design super lindo da natureza, né? E tem essa ideia que arremete ao sustentável. E quando eu mostro o análise ciclo de vida, há uma certa frustração, porque quando a gente mensura realmente os efeitos dos impactos, né, feito através de uma ferramenta, o plástico de longe é o de menor impacto sobre essas condições de uso e descarte, né? E o bambu acaba sendo o que tem maior impacto. E vejam que o bambu e o vidro, o aço, tem uma porção laranja grande que tem a ver com o impacto de realmente você lavar e o uso do detergente, ou seja, toda a carga ambiental que foi trazida para essa limpeza, ela também impacta, porque você escolheu utilizar o material dessa maneira, né? Alguém me perguntou, falou assim, mas e ainda eu posso reciclar o canudo de plástico, né? Então, acho que também é uma história, a gente tem que entender a jornada, né, para onde ele vai depois do nosso uso. Né? No Brasil, e que tem a ver com essa necessidade de inovação no fim da cadeia. No Brasil, 56% desse material acaba sendo coletado ou através de lixões, né, ou através de catadores de rua, por exemplo, né? Então, mesmo indo para uma cooperativa de reciclagem, imagine que em nenhuma dessas situações uma pessoa vai conseguir usar o seu tempo para separar um canudo, né? Então, o canudinho, nesse caso, ele vai... O melhor destino para ele é realmente o aterro, se for necessário o seu uso, né? Então, um pouco do que a gente precisa trabalhar no Brasil em relação a esse fim de cadeia, né? Lembrando que o aterro, apesar no análise ciclo de vida ser chamado do berço, quando a gente extrai ao túmulo, o aterro não é o destino final em relação a impacto, né? Quando é o destino final, mas não é o impacto final. A gente tem ainda uma decomposição, a emissão de gases de efeito estufa, né? Durante uma longa data, né? Só para vocês verem ali, a parte escura é a parte dos alimentos produzindo metano, a parte rosa ali um pouquinho mais para cima, por exemplo, é o papel degradando, né? Que foi enterrado. Então, a gente tem esse impacto ainda continua sendo gerado durante longos anos. Eu trago um exemplo aqui de um estudo de mudança de embalagem, né? E como é importante isso ser apresentado, né? Onde uma embalagem cartonada para alimentos foi feito estudo e foi apresentada uma solução usando-se um PET plástico e medindo-se através de análise de ciclo de vida para não ficar dúvidas que esse impacto estava sendo mensurado e era positivo. Então, além de você ter menos material sendo utilizado na embalagem PET plástica, um impacto menor de 37% medido por ACV, onde quase 3 vezes menor os efeitos de mudanças climáticas e quase 3 vezes e meia menor o uso do solo, né? Esse estudo também foi conduzido pela Braskem, está disponível na internet para quem quiser utilizar. Em termos de tendências, né, as mega tendências, eu chamo a atenção aqui principalmente na gestão circular dos materiais, né? Então, as marcas e as empresas pensar que esse material tem que estar pronto para ser reinserido e o design para seu desmonte, né? A utilização de modelos de reuso, né, como eu já falei, menos material virgem, né? Ou seja, que isso é uma pressão que vem para o mercado.
O Nuno falou também sobre a questão do resíduo, e resíduo é alimento. A gente precisa trabalhar colaborativamente para conectar. E, em termos de materiais, lembrar que o reciclado precisa ser com excelência. A gente precisa ter materiais que respondam do mesmo desempenho de materiais virgem. Vem aí, obviamente, bioplásticos como solução para extração, os biodegradáveis com suas considerações aí, dependendo do seu descarte, os compostáveis também, e principalmente os monomateriais para facilitar a reinserção em ciclos de economia circular. Dessas 3 macro tendências aqui, o que eu chamo a atenção é a última ali do mensurar dados são ouro. Então, ter em mãos e fazer esse exercício das métricas de eficiência, né, de sustentabilidade e circularidade para poder comprovar isso para as pessoas, né? Dentre essas grandes empresas, eu cito aqui para a gente ver aonde que está o foco e compromisso, né? O foco e compromisso desses grandes marcas e retailers, se vocês olharem, então, nessas 3 primeiras linhas, que é ter principalmente materiais 100% recicláveis, a utilização de resinas de pós-consumo, ou seja, reciclado no seu conteúdo, e garantir que, além de reciclável, ele seja reciclado, né? Então, esse esforço conjunto precisa ser feito pelo setor em conjunto, é responsabilidade de todos que demos as mãos e continuamos trabalhando nesse sentido. Poucas marcas estão apostando no biodegradável, né? Como a gente pode ver aí nessa figura. Bom, eu trago um case aqui de talvez a gente pensar um pouco fora da caixa, né? E no caso eu trago um exemplo de caixa, né? Dessa startup que está pronta para escalar na China, né? Onde foi proposto aqui, eles estão utilizando uma caixa plástica para e-commerce. Ela custa 2 vezes mais cara que as caixas convencionais, mas pelos seus usos, ela tem um valor quase 30% menor na sua utilização. Nesse momento, tem 2 milhões de caixas circulando pela China, com 20 centros de operação, e eu divido com vocês esse número, que nesse segundo, 2.400 embalagens estão sendo entregues via e-commerce no mundo, só para colocar o tamanho da oportunidade. Outros movimentos, né, que são realmente da gente observar e como eles estão sendo mensurados. No caso, a Coca-Cola, aqui na América Latina, no Brasil, redesenhou o shape, o desenho das suas garrafas, utilizando o seu design icônico da Coca tradicional, para poder reutilizar, colocar o reuso como uma das estratégias, não como a única estratégia, e mensurando os seus impactos, 47% menos gases de efeito estufa, 45% menos uso de água. Um outro exemplo de empresa que está apostando não na diminuição, mas na robustez das embalagens, é a Loop, a queridinha da TerraCycle, que também tem planos de assinatura para você retornar as embalagens, né, para as marcas, e causou um impacto no final de maior reputação da marca, né, e com uma mensuração de impacto, né, de 22 a 45 melhor desempenho ambiental através de análise de ciclo de vida. Então, a importância de você mensurar e apresentar isso. Uma outra empresa, uma startup nos Estados Unidos e Inglaterra, a Cup Club, fechou vários contratos com grandes marcas, né, e vem escalando a reutilização de copos, né, então isso também é possível no reuso, e fazendo ali um estudo com ACV, um estudo independente, mostrando a redução de 50% de gases de efeito estufa comparado aos copos tradicionais, mesmo assumindo 10% de perda dos copos, né. Outros movimentos nesse sentido de inovação na origem, a Sprite na Ásia retirando o corante verde para aumentar o valor de circularidade do seu plástico, né, da sua garrafa PET, mesmo o movimento com uma máquina Nestlé fazendo isso na Alemanha, retirando também o pigmento das suas embalagens e tentando reinseri-los mais facilmente. Então, para fechar a história, alguns cuidados só em relação ao uso de ferramenta da análise de ciclo de vida. Usar ele para destacar melhorias de um projeto, um antes e depois, ele é muito bem-vindo, ele funciona muito bem para isso. A utilização para investigar o impacto de uma mudança de fatores externos, por exemplo, se chegou uma lei que não pode mais enterrar plásticos, bom, a gente precisa reestudar as nossas bases e ver qual é o impacto final que isso poderia acarretar. Ou a gente fazer isso na Ásia e fazer no Brasil e ver
quais são as diferenças de impactos nos dois lugares, né? Sempre fazer para comparar coisas semelhantes, como a gente fez no caso dos canudos, né? E tomar cuidado para não usar o análise de ciclo de vida no início do processo, porque ele pode levar para caminhos que a gente não queira, né? Em resumo, eu acredito que o plástico vai continuar sendo uma ferramenta de design incrível, né? Como foi no século XX. A gente precisa, sim, encaixá-lo com moderação nos melhores projetos. Acho que, em termos de reuso, ele é o candidato número 1 para poder permitir a saída e volta de materiais. E lembrar que, assim, inovação não para, nós estamos em eras exponenciais e quem esperar vai ser atropelado por novos modelos de negócio, não novos modelos de materiais. Então, acho que aí é onde fica o foco e eu conclamo aí para que o setor dê as mãos e continue trabalhando nesse sentido para não parar de produzir inovação. Era isso. Obrigado pelo tempo e a gente fica aberto aí para perguntas, se necessário. Agradecemos o Marcos Iorio, consultor da Ecocircular Projetos Regenerativos. Marcos, a gente foi recebendo sim algumas perguntas, a gente tem 7 minutinhos aqui, vamos ver o que a gente consegue atender dos pedidos dos congressistas. Eu vou começar pela mensagem do Marco Reichert. Ele comenta o seguinte: parece que o grande problema é de informação. O pessoal do marketing tem uma tremenda oportunidade potencial a ser explorado para as inovações de suas empresas. Não seria essa uma maneira? Ele até complementa aqui a pergunta dizendo que ele foi estimulado através do exemplo que você deu, né, das cápsulas de café da Nestlé. Eu concordo plenamente e acho que essa é a minha história pessoal. Eu estava desde 2001, eu trabalho na área de marketing de produto e quando eu achei que minha vida iria se dedicar à questão da sustentabilidade, eu achei que eu, como ator aí da área de marketing, eu estava ouvindo o que o consumidor queria e eu precisava pedir internamente quais eram os drivers para desenvolvimento e, ao mesmo tempo, eu precisava comunicar isso da melhor maneira para o público, que fosse palatável, que fosse fácil de entender, e realmente esse é um grande desafio. Acho que foi lá por 2009 que eu vi que a maioria das empresas tinham ações de sustentabilidade, mas só 2% comunicava isso. Então, nós somos muito ruins em comunicar e eu acho que grande parte disso é porque os departamentos de marketing precisam estudar economia circular e entender isso com mais profundidade para que não soe o greenwashing, para que não soe algo que realmente não foi bem elaborado e que realmente a empresa fez algum esforço, fez todo o esforço no design para entregar o melhor produto. Então, acho que isso é uma tremenda oportunidade para as equipes de marketing. Legal. Agora eu vou ler a pergunta do Wilson Thiago de Jesus Souza. Por que acontece em casos de mercados e empresas mais desenvolvidas não utilizarem mais produtos que causam algum tipo de impacto ambiental, mas trazem tais produtos para países ou locais menos desenvolvidos? Como no caso a cápsula de café, que deixou de ser utilizada nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil. Eu acho que no caso da cápsula de café, ela é um exemplo de sucesso, né? Se a gente for utilizar aí o conceito de análise de ciclo de vida, ela é favorável, né? O que eu acredito, por exemplo, acho que foi em Hamburg, se não me engano, na Alemanha, que foram proibidas as cápsulas de plástico, né? Por elas não serem recicláveis em ambientes públicos, né? Em repartições públicas, né? E eu acho que aí tem um grande gap de mensuração dos impactos, né? Imagina a gente sair das cápsulas e voltar a ferver café, ou seja, a gente faz de conta que não tinham os problemas de mudanças climáticas no modelo anterior de consumo, né? E nós estamos só vendo o resíduo gerado pela embalagem, né, no final do conceito. Então, de novo, para mim é um grande problema de comunicação e o grande risco, né, de em histerias públicas a gente ir para o caça às bruxas, né, sem saber de tudo que está envolvido, né, sem ter dados para fazer isso. E aí todo mundo tem opinião nas mídias sociais e como isso às vezes viram leis. Eu só lembro vocês que aqui no Brasil
em uma época foram proibidos você ligar o celular nos postos de gasolina, virou uma febre, começou com um vereador que colocou isso numa pequena cidade, e de repente todos os postos do Brasil tinham essa lei, e nunca ninguém me mostrou que um celular foi capaz de explodir um posto, mas a gente transformou isso em lei antes de estudar o assunto, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Legal. Marcos, agora a pergunta é da Caroline Henrique de Souza Borba. Ela começa parabenizando pela palestra e diz que, observando a análise de ciclo de vida dos canudos de plástico, viu-se que o impacto é muito menor que os canudos feitos de outros materiais. Diante disso, não faz diferença em usar um canudo de plástico comum e um canudo de plástico com aditivos oxibiodegradantes? Eu acho que o professor Turra colocou muito bem, né? Acho que nós temos, se nós formos pensar que esse canudo não foi para onde deveria, né? Primeiro, se a gente tiver com oxibio e for para o aterro, né, que deveria ser o lugar para onde ele deveria ir, então a gente colocou um aditivo sem necessidade. Se ele tiver um vazamento para o meio ambiente, nós vamos gerar microplásticos. E se ele for, de alguma maneira, reciclada, nós vamos contaminar todo outro fluxo de materiais que não tem oxibio. Então, me parece assim não é um greenwashing, é um dark washing, né? Você colocar um aditivo desse tipo, onde você estraga tudo, né? Você não resolve nada, você só resolve algo na cabeça do consumidor que ele acha que ele está tomando a melhor decisão, né? Se a gente for colocar realmente na mesa ali, a pior decisão é você colocar um aditivo desses para todos os sentidos, para reciclagem, para enterrar e para se você não tiver o descarte correto. Marcos, a gente tem um minutinho para responder aqui a pergunta da Eveline Toledo. Ela diz: brand owners divulgaram suas metas em relação à utilização de material reciclado. Sem uma abordagem pesada na coleta de material para reciclagem, conscientização, separação, terá material reciclado disponível para todos os brands atingirem suas metas nos prazos informados? Acho que essa é uma grande pergunta, né, para o Brasil. Nós estamos muito atrasados em relação a metas e em relação a ações, né? Nós temos, se formos ver, a gente confiou ou apostou que tudo ia ser resolvido talvez por cooperativas de reciclagem, né? Mas o grande número hoje é que apenas 15% do material que volta para a indústria, ele sai dos domicílios, passa por uma coleta seletiva, vai para uma cooperativa de triagem e retorna para a indústria, né? E quase 85% desse material, na verdade, são catadores autônomos, né? Então, o Brasil tem um modelo quase único e que eu chamo de rede invisível, né? A gente está olhando ali para resolver os 15% e fica os 85% quase que sem plano, né? Então, o que eu escuto das empresas de reciclagem é que elas estão ávidas por material, né? Elas precisam de material. Então, a gente precisa resolver seriamente essa estruturação de como é que nós vamos fazer os fluxos funcionarem no Brasil, né? E não vai ser jogando a conta no colo do brand owner ou só da prefeitura. A gente precisa ter um pacto nesse sentido, trabalhando seriamente e sem demagogias, senão a gente não vai chegar nos objetivos do que as empresas estão propondo. Marcos, quero te agradecer pela tua participação e contribuição aqui no 4º Congresso Brasileiro do Plástico. Obrigado, eu que agradeço. E neste momento nós vamos unir aí os 6 palestrantes que já fizeram suas apresentações no período da tarde e voltam agora para o 2º debate do dia. Lembrando que para acessar a tradução simultânea, selecione o idioma no canto superior esquerdo. Fique atento no estande de informações sobre as premiações que o 4º CBP está oferecendo aos congressistas. Use a hashtag CBPlástico nas redes sociais, Instagram e Twitter e encontre as publicações no estande Sustemplast. Para participar, lembre-se de que sua conta no Instagram não pode estar no modo privado. Além disso, convidamos todos vocês para se inscreverem no canal do YouTube do Congresso.